semana de livramento. Né? Creia você ou não, Deus em todos os aspectos da tua vida, em todos os mínimos detalhes da tua vida, Deus tem te livrado, Deus tem te guardado. Amém. Nós não percebemos muitas vezes quando Deus está agindo ao nosso favor. Mas Deus, Ele deu uma ordem especial aos seus anjos. Aos meus filhos, vocês vão guardar e vão proteger. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de as meninas e crianças descerem, eu quero chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar por elas e abençoar a vida delas. Porque nós temos que entender uma coisa. Nós somos a igreja do presente, mas eles são a igreja do futuro. Nós temos que plantar neles a semente, para que essa semente venha dar fruto nos dias futuros. Amém? Levanta as tuas mãos para cá, se mesmo sentados como vocês estão. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocado, Senhor amado, as tuas filhas, ó Pai, os teus filhos diante de ti. Pai amado, nós entendemos que aqui estão os futuros pastores, futuros missionários, aqueles que levarão a semente do teu evangelho, Pai. Pai amado, abre o coração, a mente do Espírito de cada um deles, ó Deus, agora, Pai, para que eles possam aprender, Senhor amado, a tua palavra. E sobre ele, Deus, sobre eles, ó Deus, nós representamos agora, Senhor amado, a igreja do futuro. E abençoamos a vida deles agora. E consagramos a vida deles em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? As crianças podem ser para salinha. Obrigado, Jesus. Pode ir, crianças. Amém? Deus abençoe. Irmãos, nós estamos numa série chamada O Terceiro Céu. Amém? Amém. Tem que orar pelas ofertas? Amém. Eu, quando venho aqui em cima, eu me empolgo com as coisas que tem que fazer, acabo esquecendo. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero abençoar a tua igreja, ó Deus, que tem ofertado e abençoado, Senhor amado, a tua casa. E abençoar, Senhor amado, mais ainda, Senhor amado, aquelas pessoas que não puderam nesse dia, Pai. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero que, Senhor amado, que o lar, Senhor amado, e a prosperidade, Senhor amado, se instale no lar dos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo, Senhor amado, devorador, ó Pai. Repreendo todas as coisas, ó Pai amado, que o inimigo tem feito nos lares, ó Deus, que tem minado as suas finanças, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu tampo todos esses buracos, Senhor amado, em nome de Jesus, eu ministro a cura, Senhor amado, da vida financeira dos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória Amém? a Deus. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa série, faz aí, eu acho que hoje a quarta ministração, chamada O Terceiro Céu. Amém? Amém. A quarta. Eu não pensei que ia tão longe. Quando eu recebi essa mensagem de Deus, do Pai, eu pensei que eram umas 2 ou 3 ministrações, como geralmente são. Aquilo que eu recebo do Pai sempre tem, acho que o máximo 2 ou 3 partes. Né? E essa nós estamos na quarta e o Espírito Santo tem ministrado tanta coisa que eu não sei se eu vou continuar, se eu vou conseguir terminar hoje. Né? Porque são coisas muito importantes que nós temos que entender. E eu acho que está muito alto, não está não? Não. Tá Que nós temos que entender por quê, irmãos? Por que nós temos que entender? É que muitas vezes nós somos ineficazes no mundo espiritual. Né? Tem pessoas que não entendem nada dessas coisas no mundo espiritual. Né? E nós precisamos ter, como filhos de Deus, nós temos que ter como se diz, ser familiarizado com essa situação do mundo espiritual. Aleluia. Para que você possa ter eficácia no mundo espiritual, na tua vida particular. Né? Quando você vai ministrar alguém, né, que precisa de conhecer Cristo, né, se você não está conectado com Deus nesse momento, por mais que você não esteja na igreja, mas esteja na casa de alguém ministrando a palavra de Deus, o teu espírito tem que estar conectado com Deus. E nesse momento que você começa a receber as indicações do Espírito para tocar justamente naquela parte daquela vida que está precisando de uma palavra. Por exemplo, hoje nós tivemos um exemplo claro, nós estamos ali na intercessão, né? O Espírito Santo falou assim, você não vai orar, você vai orar em línguas. Eu falei, por que, Espírito Santo? Porque quando você fala em línguas, você está falando com Deus. Né? Quem fala na oração normal, você está comunicando-se com Deus, aquilo que você precisa, mas quem está falando em línguas, está falando diretamente a Deus, diz a palavra do Senhor. Amém. Eu estava ali orando em línguas e o Senhor me mostrou, eu me vi no mundo espiritual, colocando a mão sobre a cabeça da irmã Rafaela. Deus. Né? E eu entendi aquilo que os senhores têm ministrado na nossa vida nesses últimos dias. Né? É essa sensibilidade de estar fazendo isso. Mas isso não é somente para o pastor da igreja, isso é para os filhos de Deus. Esse lugar de estar ali, receber visões, receber mensagem,
ouvir a voz de Deus, ouvir a direção do Espírito Santo, isso é para a igreja. Amém. Por isso é importante essa série, dessas palavras que nós temos ministrado nos últimos dias. Então nós vamos entrar hoje na quarta parte. Deixa eu pegar o meu ajudante aqui. Nós vamos entrar na quarta parte, né, para que nós possamos entender algumas coisas que nós fazemos. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, mas nós vamos falar sobre algumas coisas que nós fazemos na nossa vida aqui embaixo, na terra, Aleluia. na nossa vida natural, que abrem portas no céu, e também coisas que podem fechar as portas no céu, e você não pode ter acesso a esse lugar. Então tem coisas que abrem e tem coisas que fecham as portas do céu para a nossa vida. Por isso que muitas vezes você dá a impressão que você está orando, e as coisas não acontecem na sua vida. Aí você tem que parar um pouquinho, orar e pensar e pedir a Deus me indica o que eu estou fazendo errado, ou o que está de errado na minha vida, para que eu possa então continuar, né, tendo esse acesso ao reino de Deus. Aleluia. Então, na quarta parte, coisas que são feitas na terra, que abrem e fecham o céu, o tema de hoje. Amém? Amém. Mateus capítulo 18, versículo 18 em diante. Mateus 18, 18. Glória a Deus. Há uma autoridade que Deus nos deu, a cada um de nós, como filhos e representantes do reino de Deus, né, Ele nos dá uma autoridade de fazer essas coisas. Amém. Amém? Fazer o que, pastor? Que está escrito aqui no versículo 18 em diante. Todos acharam? Amém. Amém? Então diz assim: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Versículo 19. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Aleluia. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Amém? Deus. Amém. Isso aqui eu acho que fica bem claro para nossas vidas, aquilo que nós temos ministrado, que o Espírito Santo tem ministrado para nós nesses últimos dias. Amém. Né? Diz aqui: tudo que vocês ligarem na terra será ligado, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Glória Então você a Deus. veja que o princípio do mover da nossa vida espiritual não está diretamente ligado no céu. Não é lá que começa a situação, começa na nossa vida particular. Eu tenho que estar ligado na terra com aquilo que Deus colocou, ou seja, a sua igreja na terra. Né? Se eu estou ligado a essa igreja, se eu sou um membro dessa igreja, eu estou ligado no reino dos céus. E tudo aquilo que se liga na terra, primeiramente, vai ser ligado no céu. Amém. Então, quando nós passamos dessa situação para a nossa vida espiritual, tudo aquilo que eu me proponho em fazer de santificação, busca no mundo espiritual, busca de entendimento na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, trazer entendimento do que está escrito na minha vida, eu estou ligando alguma coisa no reino dos céus. Se não há uma ação da minha vida aqui na terra, o mundo espiritual, na minha vida espiritual, estará parado. Se eu não me mexo na vida natural, na minha carne, o mundo espiritual da minha vida está estagnado, está parado. Deus. Então, por isso que é importante a vida de oração, a vida de santificação, vamos falar também sobre isso hoje, a vida de busca do reino de Deus. Por isso que Jesus ensinou, buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas você não precisa. É uma coisa interessante que você busca o reino de Deus, que é uma coisa espiritual, e as coisas naturais começam a vir, amém? Amém. Aleluia. Então, por quê? Porque esse movimento começou numa atitude, numa decisão de você de buscar algo que é espiritual. Amém. E as coisas naturais que nós necessitamos na nossa vida começaram a acontecer. Nós precisamos ver que tudo começa em uma palavra que nós cantamos hoje e repetimos muitas vezes no último hino que nós cantamos aqui. Crer. Aleluia. Quando você crê nas coisas que Deus tem escrito e deixado como base para a nossa vida,
e você crê naquilo e toma aquilo e aquela palavra te toma vida em você, significa que isso está ligando algo no mundo espiritual, e quando você crê e ora crendo que aquilo vai acontecer na tua vida, as coisas no mundo espiritual começam a se mover para que isso aconteça na tua vida. Aleluia. Porque isso não é algo que está, como se diz assim, você precisa construir, isso já está feito, este mecanismo no mundo espiritual já está construído por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos deu acesso a esse lugar em Deus, no mundo espiritual, para que nós possamos trazer aquilo que já foi estabelecido por Deus para a nossa vida. Amém? Então, quando nós lemos esse versículo, que tudo aquilo que nós temos um poder e uma autoridade tão grande nas mãos, que você não tem nem ideia do que você pode fazer com isso. Glória. Irmãos, você tem a autoridade de ligar coisas na terra que começam a mover o mundo espiritual ao teu favor. Oh, Amém. glória. Amém. Mas é muito importante você entender que você precisa entender que você está sentado em Cristo Jesus, como eu preguei na segunda parte. Você está sentado em Cristo Jesus e dali você tem a autoridade de abrir e fechar portas no mundo espiritual. É algo impressionante o poder que Deus delegou a cada um de vocês. Eu não estou falando que Deus delegou a autoridade para os pastores, para os ministros da casa de Deus. Não, não só para nós, isso é para a igreja. A igreja tem poder de fazer essas coisas. Aleluia. Verdade. E quando você recebe isso na tua vida, no teu espírito, isso gera vida em você, e você vai ver as coisas de uma perspectiva não natural, mas você assentado num trono de autoridade em Cristo Jesus. Glória, aleluia. E você começa a ver quanto tempo você perdeu da tua vida, que você podia ter ministrado esse tipo de situação, esse tipo de palavra na tua vida, que você poderia estar muito mais como se diz, muito mais entendido e crescendo mais rápido no mundo espiritual do que o nível em que você está hoje. Nós vamos andar muito mais rápido na nossa vida espiritual. Jesus, Deus, Ele tem pressa. Por que Ele tem pressa? Porque Ele quer ter comunhão com você. Sim, Senhor. Cristo morreu na cruz não somente para pagar o pecado nosso na cruz. Ele morreu na cruz para abrir um caminho para que nós tenhamos esse mover na nossa vida. E principalmente Ele mostrou o caminho, construiu o caminho e disse: vocês tenham liberdade de entrar na presença de Deus. Vocês são um sacerdote que pode entrar na presença de Deus. Glória. Lembra do sumo sacerdote do Antigo Testamento que eu falei lá na primeira parte dessa ministração? Ele tem autoridade de entrar na presença dos santos, e você é o sumo sacerdote Deus. que pode entrar na presença de Deus na hora que você necessita. Porque Cristo morreu para fazer isso para você. Amém. Deus, o Pai, Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de vocês. Oh, glória. O relacionamento de vocês não é somente dentro do ambiente espiritual da igreja. Aqui é muito gostoso, é maravilhoso estar na presença de cada um de vocês. Né? Chegar e receber alguém, está chegando na igreja, por mais que tivesse vindo na semana passada, mas você vê ele hoje de novo, dá um abraço gostoso. Glória a Deus. Né? É muito gostoso isso. O ambiente da igreja é muito bom. Por quê? Porque nós todos estamos num só propósito: ouvir aquilo que Deus tem para nos dar e dar a Ele a adoração que é devida. Oh, glória. Então o ambiente aqui está preparado para que isso aconteça, amém? É por isso que aqui na igreja nós sentimos a presença de Deus com muito mais facilidade do que quando nós estamos fora dela. Não que Deus não esteja junto conosco, mas aqui dentro o propósito em que nós saímos da nossa casa para vir à casa do Senhor é para adorar a Deus. Amém? E tendo a certeza no coração que Deus, através da nossa adoração, Ele vai ouvir as nossas preces, vai ouvir a nossa oração, vai ouvir a nossa necessidade. E isso é uma realidade no mundo da igreja. Glória a Deus. Por isso que é tão gostoso. Às vezes quando nós temos um culto debaixo da unção, como esse daqui, nós terminamos o culto e as pessoas ficam dentro do templo, porque onde a glória de Deus se manifesta, o povo não quer sair daí. É, Deus. Oh, glória. É algo muito interessante isso. Eu olho para... Há pouco que termina o culto, eu converso com alguns irmãos, eu falo assim: ó, os irmãos não querem ir embora hoje. Né? Porque está tão gostoso nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que esse lugar não é privilégio somente desse lugar da igreja do Senhor. Esse é o lugar espiritual, é um lugar que está preparado para a tua vida em qualquer lugar onde você esteja. Amém, Jesus. Porque você é portador do reino de Deus. Amém. Sim, Deus.
O reino de Deus habita em você. Glória a Deus. Nós somos portadores, por isso que a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9, se não me falha a memória, ele fala que nós somos reis e sacerdotes comprados por um alto preço, um preço de sangue. Então Deus nos constitui reis e sacerdotes. Reis porque somos representantes de um reino. Sacerdote porque temos a liberdade de entrar na presença de Deus na hora que nós necessitamos. Não somente por necessidade, mas sim por necessidade de ter um relacionamento com o Pai. Sim, Senhor. Então tudo aquilo que nós ligarmos na terra, e diz a coisa mais interessante ainda, diz no versículo 19, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Você veja que o pedido se faz na terra, mas a resposta vem do reino dos céus. Então significa que se na terra não há pedido e não há uma busca pela presença do Pai, Deus. O Pai não pode fazer nada. É verdade. Lembra da semana passada eu falei para você que a maior autoridade de um ser humano, de um espírito na terra, é estar encarnado? Amém. Lembra? Se eu estou em carne, eu sou a maior autoridade de Deus representante aqui na terra. Aleluia. Por isso que no mundo espiritual, no satanismo, eles precisam de um corpo para manifestar o seu mal. E Deus precisa do nosso corpo para manifestar o seu reino sobre a terra. Aleluia. Amém? Então vocês são portador de algo tremendo na vida de vocês. Deus maravilhoso. Nós estamos vivos, estamos em carne. Então nós sabemos que a nossa carne ela pende para fazer o mal. Mas o Espírito que em nós habita nos leva a fazer o bem. Amém, Jesus. E nós manifestamos esse bem. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim, há algo diferente em você. Você é diferente, há algo diferente em você, porque você é portador de algo que eles não conhecem, que não têm. Mas você pode apresentar a este que você tem e que eles não conhecem. Sim. Amém? Deus maravilhoso. Glória a Aleluia. Deus. Glória, aleluia. Depois, falando também no versículo 20, diz assim, pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Por isso a importância de congregar na igreja. Amém. Porque quando nós estamos juntos, Jesus não só dá uma palavra, Ele deu para nós uma confirmação. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, vou estar no meio deles. Nós falamos assim, mas pastor, quando eu estou sozinho, eles não estão no meio, se você não tem 12 ou 13, como é que eu faço, pastor? Ele está dentro de você. Amém. Porque você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Uma coisa importante que nós temos que entender. Pastor, o que acontece quando eu faço alguma coisa na minha vida? Eu tomo uma decisão, ou um pecado, ou algo que acontece na minha vida. O que acontece com isso? Um perdão que eu não libero, ou algo assim. O que acontece com isso? Isso é uma chave que eu vou dar para vocês nessa noite. Mateus, eu quero que vocês prestem atenção. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém. Se, porém, não perdoares os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Irmãos, quando nós não liberamos o perdão, você não tem acesso ao reino dos céus. Amém? Amém. Por quê, pastor? Porque quando nós não liberamos o perdão, nós se fazemos mais grande do que Deus. Se Deus, na sua autoridade, na sua grandeza, na sua glória, Ele tem o poder de delegar o perdão às nossas vidas, por que eu, como ser humano, sendo criatura das suas mãos, não tenho esse coração liberto para liberar o perdão? Então significa que quando nós não perdoamos, seja um cristão, seja um irmão de você de igreja, seja uma pessoa de fora, seja uma pessoa que fez mal, muito mal para a tua vida no passado, se você não libera o perdão para essa pessoa, a tua vida espiritual ela está estancada, ela está parada. Nós temos que entender que o perdão é uma chave que abre uma porta quando eu libero. Mas quando eu não libero o perdão, a porta continua trancada. Então, há uma ação natural na minha vida, de perdoar ou não, palavras naturais, ou seja, audível, que eu possa pronunciar, que essa ação de pronunciar esse te perdoo de coração,
gera algo no mundo espiritual que me dá acesso ao reino de Deus. Quando eu não perdoo, a porta continua fechada, e aí acontece o que eu vou ler para vocês agora, no versículo Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos está surdo para que não possa ouvir, mas a vossa maldade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto do vosso, de modo que não vos ouve. Amém? Se constitui um pecado quando nós não perdoamos, porque se Deus não pode perdoar as nossas vidas, nós estamos em pecado. E a palavra de Deus em Isaías 59:1 diz que todo pecado nos esconde o rosto de Deus de nós, e Ele não pode ouvir a nossa oração. Então significa que estamos sem acesso ao reino dos céus, por causa de uma palavra que está no nosso coração e que nós não liberamos esse perdão. Não somente o ato de pedir o perdão te dá acesso ao reino de Deus. Não somente de liberar o perdão te dá acesso ao reino de Deus, mas também não pedir perdão não te dá acesso ao reino dos céus. Amém? Então são chaves que você recebe nas suas mãos e que muitas vezes nós, por nosso orgulho, por nosso caráter muito duro, muitas vezes nós não liberamos isso e nós estamos patinando na nossa vida espiritual e nós precisamos receber algo de Deus e nós não recebemos e há alguma coisa errada na nossa vida e nós não percebemos que a única chave que Deus quer que você libere é um pedido de perdão ou uma palavra perdoe. Amém? Verdade. Glória a Deus. Deu para entender? Uhum. Glória a Amém. Deus. Por que o perdão é tão importante? Porque nos livrar desse tipo de pecado é tão importante. Porque o segundo, o próximo tópico é bem intitulado assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, há algo importante que muitas vezes nós passamos desapercebido e nós entendemos de uma maneira diferente. Ver o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Só que esse ver o Senhor aqui não é depois da minha morte. Muitas vezes as pessoas da igreja, elas entendem que depois que eu morrer, se eu não vivi em santidade, durante o período da minha estadia na terra, se eu não vivi em santidade, eu não vou ter acesso ao reino, à presença de Deus, eu não vou ver Deus. Na realidade não é. Porque uma vez que você morre, você é arrebatado por Deus, você chega na presença de Deus, você não precisa mais de santidade, porque você já está na presença de Deus. A santidade, ela é primordial na vida do ser humano enquanto ele está na terra. Eu estava meditando nessa palavra santidade e o Espírito me fez entender uma coisa. Quando Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, significa que a presença do próprio Deus está presente, amém? Vocês sabiam disso? Sim. Quando a glória cai em algum lugar, as curas de milagres começam a acontecer, a glória de Deus está manifesta, significa que como é que eu posso falar assim? A atmosfera que envolve Deus e a sua glória. E agora, como é que nós podemos manifestar o que está dentro de nós, se na nossa vida não há santidade? A santidade, ele é o ambiente que nós preparamos com as nossas decisões, que nos leva a entender a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, que nos leva a um padrão de santidade. E esta santidade é o ambiente onde Deus se manifesta. Amém. Se nós não temos esse ambiente de santidade preparado na nossa vida, Deus não pode se manifestar. Deus. Deus não vai se manifestar e Deus não pode se manifestar. Por quê, pastor? Porque uma vez que Deus se manifesta num lugar onde não há santidade, as pessoas que estão ali podem até morrer. Porque Deus, ele tem que ter um ambiente onde há santidade para a manifestação. Por isso que é muito fácil, muito simples, de você chegar numa igreja,
e você sentir a presença de Deus, porque ali está um ambiente de santidade, foi construído em oração, foi buscado, repreendido, né? Mundo espiritual maligno, para que não haja manifestação, para que não haja intervenção, para que você possa chegar aqui neste lugar, né, e sentir a presença de Deus, porque é um ambiente criado pelos obreiros lá embaixo na intervenção, né, que traz para esse lugar um lugar de santidade. Ali é um lugar de entendimento, de pedido de perdão. Nós pedimos perdão, pedimos, Senhor, cobre-nos com teu sangue, manifesta o teu Espírito, a tua glória seja manifesta. Então nós cobrimos esse lugar com essas palavras, pedindo a Deus, numa ação natural, visivelmente, mas que está afetando o mundo espiritual e está abrindo uma porta direta, uma ligação com o reino de Deus, né, neste lugar. E por isso nós chegamos nesse lugar e começamos a adorar a Deus, e nós começamos a sentir a presença de Deus manifesta nesse lugar, porque nós estamos criando um ambiente de santidade. Agora, esse ambiente de santidade, ele tem que ser trazido para a nossa vida particular, para que Deus se manifeste na nossa vida, no nosso íntimo, quando nós estamos no nosso lar, no nosso trabalho, para que esse Deus possa manifestar a sua glória através das nossas vidas. Amém, Jesus. A santidade, ela é a chave que entra para você entrar no reino dos céus. Vou te explicar uma vez, alguns 2 anos atrás eu expliquei isso lá no pastor Kim. A santidade, ela não vai te fazer entrar no céu, ela vai fazer o céu vir até você. Porque para mim entrar na presença de Deus, eu não preciso da minha santidade, eu preciso do meu perdão ser perdoado por Cristo Jesus, porque Cristo é o caminho que me leva à presença de Deus. Aleluia. A santidade, eu entro na presença de Deus por Cristo Jesus, mas a minha santidade traz o reino de Deus para manifestar na terra. Papai. Quando eu vivo em santidade, eu tenho como ministrar cura. Quando eu vivo em santidade, eu posso ministrar revelações do reino dos céus. Quando eu vivo em santidade, eu posso receber mensagem no momento da ministração, olhando para algum de vocês, e Deus fala assim, ela está precisando de uma palavra assim, assim, assado. Sim. O irmão está precisando disso, assim, assim, assado. Por quê? Porque eu estou num ambiente de santidade na minha vida particular com Deus. Então eu tenho não só o acesso por Cristo Jesus ao reino dos céus, mas como Deus, através do teu Espírito, tem como manifestar o seu reino através da minha vida. Isso não é privilégio meu, isso é privilégio da igreja. A igreja tem que entender isso. Amém. Que nós vivemos num tempo, há muito tempos atrás, em que somente os pastores podiam fazer isso. E eles ensinavam dessa forma, mas Deus me levou a entender uma coisa: o ministério pastoral não é somente daquele que foi escolhido para ser pastor, mas todo aquele que foi escolhido para ser filho meu. Amém? Então isso nós temos que estar gravado no nosso coração e bem nítido na nossa mente, nós entendemos essas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, esse ato de aceitar Jesus nos dá poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. E quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que nós temos poder e autoridade sobre todas as hostes do inimigo. Deus. Aleluia. Porque nós temos o poder de Deus manifesto, chamado Espírito Santo de Deus, que está manifesto para nós. Amém, Jesus. O Espírito Santo de Deus está na terra, não é por algo somente para que tenhamos o culto avivado. Deus, o Espírito Santo está na terra para manifestar o reino do Pai. Amém. Amém? E nós estamos dentro desse lugar, desse ambiente de glória, desse ambiente de poder, de autoridade. Você é a autoridade representativa de Deus aqui na terra. Glória, você aleluia. representa este reino. Amém? Amém? É por isso que foi importante nós entendermos essas coisas no reino espiritual. Seguindo aqui, a igreja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Tem 2 palavras iniciais que eu quero passar para os irmãos se me der tempo. Amém? Primeira coisa, santificados em Cristo Jesus. O nosso espírito foi santificado na hora que nós aceitamos Jesus. Como é que é isso, pastor? Você veja que no versículo que nós lemos, ele tem 2 partes que falam sobre santificação. A primeira delas a igreja de Deus que está em Corinto, falando da igreja de Corinto, né, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte. A segunda é chamados para serem santos. Como se foi chamado para serem santos se já foi santificado?
Aí o Espírito Santo me levou a entender uma coisa. A primeira coisa, quando você aceita Jesus, o teu espírito é santificado na hora. Aleluia. O teu espírito, além de ser vivificado com Cristo Jesus, quando Cristo ressuscita no terceiro dia, o teu espírito, quando você aceita Jesus, também é ressuscitado, mas ele também é santificado no momento da sua ressurreição. Sim, Deus. Não, por isso que ele fala aqui, que são os santificados em Cristo Jesus. Então, o nosso espírito, ele precisa ser dessa santificação. Porque sem a santificação gerada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, o nosso espírito não pode ser santificado sem esse sacrifício. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos vivificados com Cristo Jesus, o nosso espírito está sendo santificado. Por quê, pastor? Porque se o nosso espírito não for santificado, ele não tem como ser o portador do Espírito Santo. Não tem. Um espírito que não está santificado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, não tem como ser portador e habitação do Espírito Santo. Por isso que o nosso espírito, no momento em que nós aceitamos Jesus, ele foi santificado na hora. Mas pastor, por que eu preciso então trabalhar a santificação? Aí agora vem a outra parte do versículo, que não é tão boa para nós, que nós precisamos colocar um pouquinho no nosso esforço. Chamados para serem santos. Você veja que nós fomos chamados para serem santos. Primeiro, o nosso espírito foi santificado em Cristo Jesus, no momento que nós aceitamos Jesus, amém? Entenderam bem essa parte? Sim, amém. A outra parte é santificados, chamados para serem santos. Esse chamado para serem santos está falando do nossa alma e do nosso espírito. Essa santificação é um processo que depende de cada um de nós. Se você determina na tua vida que você vai ter uma vida de santidade, o Espírito Santo vai começar a trabalhar essa santidade em você. Porque se você não se mexe para que essa santidade aconteça na tua vida, e você não decide ser santa, essa santidade não vai acontecer. É, Deus. O nosso espírito foi santificado instantaneamente, porque ele precisa dessa santificação para estar ligado com o Espírito Santo, que é santo e ele não habita em qualquer lugar. Sim, Deus. Mas a minha carne, ela é propensa ao pecado, e a minha alma quer fazer a vontade da carne, a carne fazer a vontade da alma. Então essa vontade que opera na nossa carne, ela tem que ser crucificada com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus. Amém, Jesus. Quando eu crucifico a minha carne em Cristo Jesus na cruz do Calvário, significa que aí passa a operar Cristo vive em mim. Amém, aleluia. Aí ele começa a operar em nós, porque se nós não morrermos, não teremos vida. Sim, Jesus. De Deus em nós. A parte da nossa vida que não está crucificada com Cristo Jesus na cruz do Calvário, Cristo não é Senhor desta área. Mas aquela área que você entrega para Deus, aquela área está sendo dominada pelo Espírito Santo e por Jesus. Aleluia. Então por isso a santificação é importante na nossa vida natural. Sem ela nós não temos como manifestar o reino de Deus, e sem a santificação nós não podemos fazer com que o reino de Deus comece a operar em nosso favor. Sim, Jesus. Eu estive fazendo uma pesquisa rápida na internet falando justamente sobre santificação. São poucos os pastores que estão falando sobre santificação nos últimos dias. A santificação está sendo banida dos cultos, dos nossos púlpitos. Nós precisamos voltar a essas raízes. Nós precisamos entender que a santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Quando Quando nós estamos vivendo em santidade, nós vemos Deus agir no mundo natural. Quando nós vivemos em santidade, nós podemos sentir a presença de Deus. Quando vivemos em santidade, nós podemos ver Deus falar. Porque Deus está falando aqui. Algo muito interessante agora do Espírito Santo me fez lembrar de algo mais interessante aqui embaixo, que fala quando nós vivemos em santidade, o que acontece? Amém? João 14, 21 diz assim: quem tem os mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos da palavra de Deus escrita,
E nós guardamos esse mandamento e demonstramos diante de Deus que nós amamos a Deus. Sim, Jesus. E Jesus fala assim, aquele que me ama, ama Jesus, ama também o meu Pai, e eu me revelarei a Ele. Sim, Jesus. Queridos, essa revelação aqui não é para o dia da nossa eternidade. Essa revelação aqui, que Deus vai se revelar a você, que o Filho vai se revelar a você, que Jesus vai se revelar a você, é agora, aqui na terra. Nós podemos sentir Deus, mas Deus Ele quer se revelar a cada um de nós. Há um anseio no coração de Deus para se revelar a você. Sim, Jesus. Nós somos privilegiados no mundo espiritual. Quando nós entendemos essas coisas, Deus nos se revela às nossas vidas. Quão maravilhoso é nós chegarmos em um lugar e nós conseguir sentir não somente a presença, mas nós conseguir ver Deus Sim, Jesus. se revelando às nossas vidas. Mas para isso nós precisamos obedecer, nós precisamos amar. Essa é outra chave, amar ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus diz, qual é o grande mandamento? Né? Perguntaram para Jesus, o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior deles é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é interessante, porque se eu me amo, eu cuido bem do meu corpo. Sim, Jesus. Amém? Agora, se eu amo os irmãos da mesma maneira que eu amo a minha vida, eu vou tratar bem o meu irmão. Sim, Deus. Eu vou amá-lo, meu irmão. Amém? Amém. Então é interessante nós ver como tudo está relacionado com o manifestar da presença de Deus na nossa vida. Sim. Tanto a santidade, como obedecer a palavra, como amar ao teu próximo, como viver em santidade, tudo isso está ligado no reino de Deus. Mas isso, você vai ver, é tudo uma ação natural que nós fazemos aqui na terra. É aquilo que eu tenho sempre ensinado desde a primeira parte dessa ministração. Tudo aquilo que se faz na terra tem um impacto no reino dos céus. Aleluia. E a tua vida está sendo impactada por uma palavra que vai levar você a se movimentar, a se agir, vai fazer coisas na tua vida que vai começar a mover o mundo espiritual ao teu favor. Isso é precioso para Deus. Deus quer ver isso. Deus, eu acho que deve estar ansioso, vamos dizer assim. Como se pudéssemos dizer isso de Deus. Né? Para que você comece a se mover nesse mundo natural. Para que o mundo espiritual comece a trabalhar ao teu favor. Aleluia. Porque você começa a alcançar coisas no mundo espiritual que você nem tinha ideia que estava preparado para você. Aleluia. Deus tem coisas preparadas para a tua vida que você nem imagina que são para você. Amém? Glória. Amém. 8:5. Louvado seja. Aí diz assim, o último tópico, ainda tem mais alguns aqui, mas eu vou deixar para a próxima semana. O último tópico para nós encerrarmos. Buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Mateus 6:33. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Interessante que tudo que nós estamos lendo aqui, primeiro há uma ação na terra para que o mundo espiritual se manifeste. Você reparou? Aqui é importante estar dizendo assim, busque primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o que? Natural? O reino de Deus não é você virar na esquina e você vai encontrar o reino de Deus. O reino de Deus se encontra quando você está no mundo espiritual. Sim. Ele está ali em cima, no mundo espiritual, não está em qualquer lugar. Então quando você começa a buscar este reino, o que é que acontece na tua vida? O versículo diz, né, no final ali, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado na tua vida? Vitória, Saúde. cura, transformação, Sim, Deus. libertação, bênção material, prosperidade, todas as outras coisas que nós necessitamos para sobreviver nessa terra, vos será acrescentado na tua vida. Amém. Amém? Acrescentado significa, você tem um pouco e Deus vai aumentar. Sim. É a mesma coisa que a farinha e o óleo da viúva. Né? Tinha um pouquinho, então faz um bolo, e o negócio, ela fez o bolo, entregou para o profeta, e não faltou nem azeite, nem farinha na vasilha da viúva. Amém. Amém? Aleluia. Quando você está no reino de Deus, operando e entendendo essas coisas, isso vai acontecer na tua vida. Amém. Tudo vai prosperar. Obrigado, Jesus. Tudo vai se encaixar, tudo vai fazer com que você veja Deus movendo em cada pontinho da tua vida. Aleluia. Tudo está diante de Deus. Amém? Quero que a igreja se levante em nome de Jesus. Ainda vou ter que
continuar essa mensagem. Então vamos para a quinta parte, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Os pastores aí atrás levantam as mãos também e abençoa a igreja, né? Pedindo a Deus que Deus libere uma bênção sobre a vida da igreja. Oh, Deus poderoso, Que te louvamos. sejam guardados do mundo espiritual, guardados em Deus. Né? Porque nós entramos em um lugar diferente, não é natural nós estarmos sempre nesse lugar, mas nós entramos nesse lugar e precisamos ser guardados por Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo das tuas mãos poderosas e da tua presença manifesta nesse lugar. Eu ministro sobre a vida da tua igreja, Senhor amado, o teu sangue. Cobre, Senhor amado, a tua igreja com o sangue do Senhor Jesus. Senhor amado, protege, guarda, livra, Senhor amado, a cada um deles, ó Deus, debaixo das tuas mãos. Senhor amado, eu te peço também cobrir com suas asas a cada um deles, ó Deus, protegendo e guardando, Pai. Toda tentativa do inimigo contra a tua igreja, de roubar a palavra, de roubar o entendimento, de colocar cisanha, colocar, Senhor amado, desentendimento da palavra que foi ministrada nessa noite, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Ministramos, Senhor amado, a bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, numa semana de vitória, de bênção, de glória sobre a vida deles, ó Deus. Usa, Senhor amado, a tua igreja como instrumento, Senhor amado, do teu reino, ó Pai. Manifesta, Senhor amado, a cada um deles, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos, ó Pai. E que eu te peço nessa noite, Senhor amado, uma semana, Senhor amado, de vitória sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. E profetiza, ó Pai, sobre eles, ó Deus, que eles venham, Senhor amado, a ter um encontro, Senhor amado, transformador, Senhor amado, não somente com a tua palavra, não somente com o teu Espírito, mas com o Senhor, ó Pai. E que eu te peço em nome de Jesus Cristo nessa noite, e eu encerro esse trabalho debaixo do temor e do tremor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece. Ele merece. Amém?